Fala galera, beleza? Quem fala é o João do Mundo da Cloud. Tudo bem com vocês? Bora lá para mais uma aulinha de Python. Agora a gente vai falar sobre mais um tema. Ele é muito semelhante às tuplas, muito semelhantes às listas, porém cada um tem as suas diferenças. Eu vou ler aqui para não errar e não passar nenhum conceito assim arbitrário para vocês, que eu vou passar um conceito exatamente específico. E detalhe, o array e a lista, eles podem ser confundidos na hora que você está utilizando e, principalmente, se você não setar ele como um array, você pode acabar utilizando uma lista e cometer alguns problemas. Mas vamos lá. Essa pergunta pode cair muito em entrevista de emprego, tipo muito. A diferença entre uma lista e um array, principalmente, eu estou dizendo em Python, tá? Porque em cada linguagem pode mudar. Mas a diferença entre um array e uma lista em Python são na performance e nas funcionalidades que estão disponíveis. Então, um é mais performático que o outro e eles têm funções diferentes. O array ele utiliza menos memória do que a lista e é mais rápido em operação, por exemplo, quando você vai fazer leitura nas operações matemáticas. Então, por exemplo, se você vai aplicar uma operação matemática de somar todos os itens que existem numa lista, que são uma lista numérica, e você quer saber quanto que dá o valor daquela lista ali. Vamos falar que são as notas de matemática do Pedrinho. As notas de matemática do Pedrinho somados, são uma lista de notas, né? São várias notas, somadas dão tal valor. Se for um array, vai ser mais rápido de fazer a soma do que fazer através de uma lista, tá? Porém, além disso, no array todos os elementos têm que ser do mesmo tipo de dados. E na lista você pode não ter, você pode ter outros tipos de dados. Da mesma forma que na tupla. Na tupla a gente pode ter vários tipos de dados, na lista também, porém no array somente um. Então, ou é um array de texto, ou um array de números. Se for uma lista pode conter outros tipos de dados. Beleza? Vamos para a parte prática. Vamos lá, uma lista de carros, beleza? E aí, esses carros aqui, a gente quer chamar ele aqui de... Vamos colocar 3 carros? 3 carros. Aí vou colocar só a marca, tá? Audi. Aqui eu vou colocar BMW. E aqui eu vou colocar Mercedes. Mercedes. Pronto. Tá lá o nosso array. Ele vai funcionar assim... Eu vou passar a mesma coisa que eu passei de lista. Ó, a gente consegue acessar, por exemplo, um index dele da mesma forma que a gente conseguia. A gente consegue pegar ele e utilizar, por exemplo, x é igual ao carro, vamos lá, ao length, né, que é o tamanho da lista de carros. Então, tipo, aí eu quero printar x. Aí ele vai dar o tamanho pra gente. É uma lista, é um array de 3. A gente consegue fazer as mesmas coisas. Por exemplo, um for carro em carros. Carro em carros. Print carro. A gente fizer isso também, ele vai funcionar da mesma maneira. Exatamente da mesma maneira. Quando a gente vai fazer um append também, ele vai funcionar da mesma maneira. Então, carros.append, e aí eu quero adicionar um Honda agora. Aí, vamos lá, vamos mostrar carros. E carros agora tem Honda. Essas funçãozinhas, todas as coisinhas básicas que eu fiz aqui, a gente já viu elas antes. Todas elas são possíveis, mas lembre-se da diferença. O que é mais rápido? Uma lista ou um array? Um array. Por quê? Porque o array ele tem uma performance melhor, porque ele trabalha com um tipo único e ele é mais performático com ações, por exemplo, quando você está fazendo uma função do tipo matemática. Ele tende a ser mais performático em Python do que a lista. Beleza? Então, basicamente, essa aulinha foi só para vocês verem a mesma forma de declarar que algumas funções são muito semelhantes com a da lista, mas ele tem essa diferença. Então, se alguém perguntar a diferença entre array e list para vocês, vocês já sabem a resposta. Beleza? Então, até a próxima aula. Grande abraço para vocês e tchau, tchau!